Olá! Uma proposta apresentada na Câmara dos Deputados cria um auxílio emergencial para os motoristas do transporte escolar durante o período da pandemia. Quem vai nos explicar é a autora da proposta, a deputada Rose Modesto, do PSDB do Mato Grosso do Sul. Como vai, deputada? Olá, Cláudia. Obrigada pela oportunidade, de falar com todos vocês que nos assistem aí também. É uma alegria poder falar um pouquinho sobre esse projeto, né? Nós estamos num momento de pandemia, temos uma crise de saúde pública, uma crise econômica muito forte que atinge todos os setores, né, da sociedade, todos os profissionais. Temos aí uma crise social também que eu tenho certeza que vai ser com muita unidade, com muito trabalho, com muita responsabilidade, principalmente, né, dos governos e daqueles que foram eleitos pelo povo para poder agir neste momento e a gente poder oferecer, de certa forma, alguma ajuda nesse momento delicado. E foi daí, então, pensando nessa categoria, né, de profissionais que trabalham com transporte escolar, que eu tive a iniciativa de apresentar o projeto de lei de número 3.246, de 2020, que trata, né, de um auxílio emergencial específico para essa categoria. Né? Eu estou aí, através desse projeto de lei, que foi apresentado no último dia 10 de junho, propondo um auxílio de um salário mínimo, né, que corresponde a um salário mínimo, para beneficiar esses motoristas e também demais profissionais que trabalham diretamente, né, com o transporte escolar. Por que eu pensei em trabalhar algo que contemplasse exatamente os profissionais que trabalham com transporte escolar? Principalmente pela dificuldade que eles terão, e não se sabe até quando, né, por conta do fechamento das escolas. Nós já temos aí alguns estados, né, que já falam em retornar à aula, possivelmente retornar em setembro, mas ninguém tem certeza de nada. E aí, o projeto de lei de número 3.998, que foi apresentado no mês de maio, que já trazia algumas mudanças nesses auxílios emergenciais, inclusive, neste momento, eu já havia apresentado uma emenda incluindo, né, os motoristas de transporte escolar e profissionais que trabalhavam nessa área, só que foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. Tinha várias categorias, mototaxistas, taxistas, os motoristas de aplicativos, nós tínhamos também os trabalhadores do transporte de passageiro regular, mas todos esses, os motoristas de caminhão, mas todos esses, de certa forma, eles estão voltando, alguns, inclusive, nem pararam, né? O táxi não parou, o Uber não parou. Agora, o motorista, o profissional que trabalha com transporte escolar, desde que iniciou a pandemia, que as escolas fecharam, eles deixaram de ter qualquer tipo de renda, né? Então, esse foi o meu objetivo, né, de propor esse projeto que hoje está para apreciação, já passou pela... Quem me ajudou, inclusive, a construir foi a equipe legislativa da Câmara Federal, e está sendo trabalhado pelo meu líder, o Carlão, que é o líder da bancada do PSDB, despachando, ele que está aí, né, presencial em Brasília, com o Rodrigo Maia, nosso presidente, para ver se a gente consegue pautar esse projeto, né, e que ele seja votado o quanto antes. Só no Mato Grosso do Sul, que é o estado que eu represento aí na Câmara Federal, são quase 4.000 profissionais desse setor e que hoje, assim, estão desesperados porque, além de não ter renda, muitos têm os seus carros financiados, quando compraram, adquiriram as suas vans, as suas combis para poder trabalhar nesse setor, entrar em financiamento, não conseguem pagar financiamento, estão perdendo seus carros, não têm renda. Então, com esse objetivo, né, que eu me preocupei em apresentar algo que atendesse essa categoria. Cláudia. Deputada, o projeto da senhora, ele dura quanto tempo se ele vier a ser aprovado, né? Porque o auxílio emergencial que a senhora mencionou e que não incluiu a categoria dos motoristas, né, de transporte escolar, ele tinha um período definido, né, Uhum, de alguns meses. uhum. Então, Quanto na tempo seria a verdade, proposta da senhora? a proposta seria assim, ser regulamentado, né, de acordo com a realidade de cada estado, né? Então, os estados onde, por exemplo, as aulas forem retornando, né, ele poderia automaticamente deixar, né, de receber esse auxílio. A gente tem ouvido alguns especialistas, médicos, né, que têm estudado mais sobre essa questão da pandemia, infectologistas, que têm dito que em alguns estados o pico vai chegar
primeiro e outros vai chegar de forma mais retardada, enfim. Então, o que a gente percebe? Que no futuro próximo terão estados que vão ter condições de voltar mais à sua normalidade, de retomar as aulas, né, com mais facilidade. Então, a regulamentação teria também como critério as características de cada estado. Então, seria basicamente assim, enquanto durar a pandemia naquele estado, esse setor poder continuar recebendo esse benefício. Deputada, por falar nos estados, aqui no Distrito Federal, né, eu estou falando de Brasília, a Câmara Legislativa aprovou uma proposta semelhante. Eu não sei, a senhora tem conhecimento de outros estados em que isso possa ter sido discutido. Como é que fica, se aprovada a proposta nacional, as pessoas que trabalham em Brasília, né, nessa categoria, elas receberiam só um dos dois auxílios? Isso também está previsto no projeto? E eu já emendo outra pergunta para a senhora falar. A proposta da senhora, ela amarra algumas condições, né, para a pessoa que é profissional do transporte escolar receber esse auxílio. Não é todo profissional, ele tem que ter uma renda familiar máxima, né, tem algumas condições. Você Isso. pode explicar isso? Sim, na verdade, Cláudia, o primeiro requisito é esse. Se tem algum estado, por exemplo, que já regulamentou, ele automaticamente ele já sai do perfil, né, desse projeto de lei que eu estou propondo. Fala, por exemplo, que tem que ter uma renda per capita de no máximo meio salário mínimo ou até 3 salários mínimos por família. Então, esse já é um dos critérios, né? Tem que ser maior de 21 anos, se for motorista, ou sendo maior de 16 anos nos demais casos, mas que trabalha também no setor, né, do transporte escolar, que não tenha emprego formal ativo, né, que não receba benefício previdenciário ou assistencial ou seguro-desemprego, né, também é um dos pré-requisitos. Então, se tiver algum estado que já teve essa iniciativa, e tem, né, como você disse, Distrito Federal, tem outros estados também que já estão discutindo. Aqui no Mato Grosso do Sul, a Assembleia Legislativa já está também analisando um projeto que já foi apresentado por um deputado estadual. Então, automaticamente, se ele recebe do estado dele, né, numa lei estadual ou até municipal, ele já sai do perfil, né, que estabelece a renda mínima que ele precisa ter. Deputada, mais uma pergunta para a senhora, para a gente ir caminhando para o final do programa. A Câmara já aprovou, como a senhora mencionou, diversas propostas para combater os efeitos da pandemia, né? Os senhores parlamentares estão trabalhando remotamente, né, o plenário votando. Como é que a senhora vê a perspectiva, o líder da senhora, a senhora disse que está negociando, de pautar um projeto como esse da senhora, que é específico para uma categoria? Bom, acho que até pelo fato, como eu disse, assim, de todos os pontos que foram vetados, né, do projeto de lei 3.998, que promovia algumas mudanças em auxílios emergenciais para alguns profissionais, o fato que levou a vetar algumas categorias ainda cabe uma justificativa. Como eu disse, os caminhoneiros, eles continuam trabalhando, né, de todos os setores, né, carregando comida, peças, enfim. O servidor, o profissional do transporte escolar, esse hoje é no Brasil inteiro, entendeu? Tanto de rede pública, municipal e estadual, como também de empresas que prestam serviço para a rede particular, estão totalmente sem renda e 100% parado. Então, acho que é esse pré-requisito que a gente tem condições de sensibilizar tanto o Poder Legislativo como o Poder Executivo para olhar para esse profissional de forma diferente. Eu estou apostando muito nisso, Cláudia. Acho que fica muito claro que hoje o profissional que trabalha com transporte escolar, né, levando em conta que desde março esse serviço não está sendo mais utilizado e não tem perspectiva, né, para que isso aconteça, pelo menos no Brasil inteiro, é o fator mais ponderante e que tem que ser, sim, né, um fator de sensibilizar os deputados para poder analisar, para poder aprovar a proposta, ir para o Senado, e, se Deus quiser, o Poder Executivo também entender e reconhecer a importância que tem esses profissionais que tanto estão sofrendo neste momento. Muito obrigada, deputada. Nós conversamos com a deputada Rose Modesto, do PSDB do Mato Grosso do Sul, sobre a proposta dela de criar um auxílio emergencial para os profissionais que trabalham no transporte escolar durante o período em que estão parados por causa da pandemia. Até a próxima.